Fala galera, hoje temos alguns assuntos para tratar aqui no vlog, clássicas de paralelepípedo que vão começar esse final de semana, algumas coisas ainda lá sobre o freadisco, mas antes temos belas imagens aéreas que eu fiz ontem na verdade, mas tinha uma nuvem legal e tal, curte aí. Pois é, bom, então ontem tivemos vários desdobramentos daquela história lá do freadisco, que eu publiquei o vídeo hoje, vocês estão assistindo amanhã, né? Então ontem, sobre a questão lá do Marcel Kittel, o Marcel Kittel acabou desistindo de correr com freadisco por conta do freadisco dele que não machucou o outro. O diretor da Astana virou e falou que a UCI tem que tomar uma medida drástica logo e falar, vamos começar logo a usar essa porcaria desse freadisco para não ficar nessa lenga-lenga de vai e volta, a equipe muda para freadisco, volta para outro freadisco. Alguns ciclistas viraram e falaram, é um absurdo e tal. Bom, e descobrimos também que vários leitores nossos têm algum sério problema de lateralidade, que não conseguem distinguir pé esquerdo do direito. Mostrei várias vezes que era o pé esquerdo do cara e muita gente, mas não é o direito, não, é o esquerdo. Tem foto dele apontando pro pé esquerdo. Enfim, a única coisa que me incomoda nessa coisa às vezes é um pouco de desonestidade intelectual das pessoas, porque o cara fala assim, mas não foi o freadisco que machucou o pé dele, mas podia ter sido. Mas é justamente por isso que eles estão fazendo o teste, é porque muita gente acha que pode ser. Então se houve um corte que não foi feito pelo disco, ou seja, os testes têm que continuar, porque não aconteceu o machucado. Mas a pessoa fala, não, mas podia ter sido o disco. Tá, mas não foi. Bom, esse final de semana vão começar as clássicas de paralelepípedo, que começam as clássicas mesmo, que na minha opinião são as provas mais legais do ciclismo. Por que eu considero elas as mais legais? Porque elas são muito imprevisíveis. Como tem os paralelepípedos, chuva, lama, barra, aquela coisa maluca, isso faz com que fique mais imprevisível, né? Então a corrida não fica tão controlada que nem você tem às vezes Tour de France, de Itália e tal, que fica aquela uma equipe controlando todo mundo e tal. A prova geralmente ela é um pouco mais bagunçada, digamos assim. Então o ciclista ele tem que agir mais por instinto, coisa. Então é uma prova mais nervosa e mais interessante de se assistir. Vai começar esse final de semana. Esse final de semana tem duas provas. Todas elas têm uns nomes bem difíceis. A desse final de semana é a Omloop Het Nieuwsblad. Ela vai acontecer agora, dia 25 de fevereiro, e no dia seguinte tem a Kuurne Brussels Kuurne. Então são as duas primeiras clássicas com trechos de paralelepípedo dessa temporada de 2017. Algumas curiosidades eu anotei no caderninho aqui. Eita! As clássicas, existem mais provas. Existem 5 provas que são classificadas como clássicas monumento. A cor tá meio esquisita aqui, né? Acho que eu estou num lugar diferente. Que é esposa? Vai com a cor esquisita mesmo. Então, 5 provas. Milan-San Remo, Tour of Flanders, Paris-Roubaix, a Liège-Bastogne-Liège e o Giro de Lombardia. Essas são as 5 provas consideradas provas monumento. As mais famosas são as 3 primeiras, que é a Milan-San Remo, Tour of Flanders e Paris-Roubaix. A Milan-San Remo é considerada a classicíssima, mas ela não é uma prova de paralelepípedo, ela é uma prova de estrada normal, não tem trechos de paralelepípedo nela. E existem algumas outras provas aí lendárias, tipo a Estrada de Bianchi, coisa, que ela não entra nessa categoria de clássicas de paralelepípedo, porque não tem paralelepípedo. Então, as de paralelepípedo são Omloop Het Nieuwsblad, a Kuurne Brussels Kuurne, a Dwars door Vlaanderen, que é dia 5 de março, a E3 Harelbeke, que é dia 24 de março, a Ghent-Wevelgem, que é dia 26 de março, a Tour of Flanders, que é dia 2 de abril, a Scheldesprijs, essa é difícil pra caramba, dia 5 de abril, e finalizando com a Paris-Roubaix, que é a maior de todas, é a mais famosa, é a mais difícil e é a que todos querem ganhar. Então, algumas curiosidades sobre esta prova, a Paris-Roubaix. Ela é a mais antiga das clássicas de
paralelepípedo, ela começou em 1896, então já tem mais de 120 anos. Ela tem o apelido de Inferno do Norte. Muita gente acha que esse apelido de Inferno do Norte vem devido à dificuldade da prova e das estradas de paralelepípedo e tal, mas na verdade não. Na verdade, esse apelido veio de um reconhecimento que os organizadores da prova foram fazer no percurso depois da Primeira Guerra Mundial. A prova não aconteceu durante a guerra, eles foram fazer. Essa área foi uma área extremamente destruída durante a guerra, bombardeios e tal, e ela era chamada de inferno, essa parte que passa a prova. Então, aí o nome ficou como Inferno do Norte e acabou fazendo uma relação aí com a dificuldade da prova. Mas o motivo dela ter sido chamada de Inferno do Norte não é por conta da dificuldade, sim por conta dessa questão da guerra. Falando um pouco sobre a Tour of Flanders, que acontece uma semana antes, na verdade, uns 7 dias antes da Paris-Roubaix, que é também uma das provas mais famosas, também conhecida como La Ronde. É uma prova muito legal, tem várias subidas curtas, os ciclistas passam algumas vezes pelo mesmo caminho assim, e existem duas famosas subidas nesse percurso, que é a Koppenberg e a Patenberg. Essa Koppenberg é uma subida que só tem 600 metros, mas ela chega a ter 22% de inclinação, e ela é em paralelepípedo, então volta e meia você vê os ciclistas andando, e geralmente é um lugar onde acontecem grandes ataques, e a prova muitas vezes se define nessa subida. Uma outra subida também é a Patenberg. A Koppenberg começou a ser utilizada em 1976 na Tour of Flanders. Já a Patenberg começou a ser utilizada em 86, 10 anos depois. O dono da terra onde tem a subida, ele pavimentou a prova e negociou com os organizadores para que a prova passasse em frente à casa dele. Aí eles conseguiram fazer com que a prova passasse lá. Então, essa é a prova. E a Tour of Flanders também tem outra curiosidade, que no primeiro ano que ela aconteceu, em 1913, ela era a maior clássica que existia. Ela tinha 324 quilômetros. Essa primeira edição dela foi vencida por um ciclista que chamava Paul de Man. Ele demorou 12 horas para completar os 324 quilômetros desta prova. Bom, como nós estamos falando de Tour of Flanders e Paris-Roubaix, somente 12 ciclistas na história conseguiram vencer as duas provas no mesmo ano, a Tour of Flanders e a Paris-Roubaix. E somente 2 ciclistas na história conseguiram fazer isso 2 vezes, que é o Tom Boonen e o Fabian Cancellara. Infelizmente, Fabian Cancellara se aposentou ano passado, mas o Tom Boonen esse ano está prometendo bastante e possivelmente vai dar trabalho aí para os outros ciclistas. E o Tom Boonen, ele foi o maior vencedor da história, empatado com outro ciclista que agora eu esqueci o nome. Peraí, deixa eu ver o nome do cara. O Johan Museeuw e o Roger de Vlaeminck. Eles também venceram 21 vezes as clássicas de paralelepípedo. Então, realmente é um cara que pode ser considerado aí o rei das clássicas de paralelepípedo. Do ciclismo atual é o Tom Boonen, que realmente o cara anda muito. A Ghent-Wevelgem, que é uma prova que fica aí no meio do caminho entre a Tour of Flanders e a Paris-Roubaix. É uma prova não tão conhecida, mas ela também é bem legal. Ela já é uma prova mais plana, que favorece os sprinters, mas geralmente ela tem bastante vento cruzado, então o pelotão se parte muito, tanto que em 2015 o vento estava tão forte que jogou alguns ciclistas dentro de uma vala d'água lá, porque realmente estava ventando muito e o vento jogava os ciclistas para a vala, literalmente. Bom, é isso, começa esse final de semana, acho que vale a pena acompanhar, vou escrever o resumo das provas aqui para quem pedala, e também acho legal às vezes nessas provas mais importantes eu fazer os vlogs sobre as provas, comentando o que aconteceu, coisa. Se vocês acham que pode ser, deixa aqui nos comentários para que eu possa saber a opinião de vocês, tentar trazer um pouco aí de estratégia, o que aconteceu na prova, quem ganhou, como é que ganhou e tudo, tentar trazer essa informação para vocês com comentários, beleza? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui seus comentários sobre isso e sobre outras coisas, se inscreva no canal, dá o like aí para que a gente possa saber se vocês estão gostando ou não. Beleza? Então é isso aí, galera. Aquele abraço, bom carnaval para todo mundo, juízo, isso aí, não deixe de treinar não. Falou!